Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante e importante para a área de ciências, na qual eu poderia passar horas falando com vocês, trazendo diversos exemplos, estudos e publicações, mas é claro que eu vou me limitar aqui ao que vocês precisam saber para compreender o que é a evolução biológica. E para falar sobre esse assunto, eu separei 6 diferentes tópicos, no qual a gente vai começar com mitos e ideias equivocadas, que são imagens e frases ditas associadas à evolução, mas que são disseminadas de maneira errônea, que podem causar confusão. E para deixar bem claro o que é a evolução, eu vou trazer os conceitos de evolução, e um pouco do desenvolvimento do estudo sobre evolução, desde Lamarck até o neodarwinismo. Também falarei sobre os mecanismos evolutivos, que são alguns meios a qual é necessário para que haja a evolução. Associada à evolução, a gente tem a seleção natural. Mas eu vou começar trazendo alguns exemplos de seleção artificial, por achar que a seleção artificial é algo mais palpável, algo mais próximo a nós, Homo sapiens, na qual temos diversos organismos que foram domesticados e que foram selecionadas algumas características para que fosse vantajosa para a gente. A partir da ideia de exemplos da seleção artificial, então, eu vou começar a tratar então da seleção natural, que é o que de fato faz populações e organismos evoluírem. E para falar sobre novas espécies, alguns conceitos que trazem essas novas espécies, a gente vai falar também sobre o assunto de especiação. E por fim, vou trazer alguns exemplos de corrida armamentista, corrida evolucionária armamentista, que ela também está ligada à evolução e é um conceito muito interessante, principalmente para o momento que estamos vivendo agora durante a pandemia. Então eu começo com essa imagem, uma imagem muito famosa, na qual por muito tempo foi utilizada para explicar o que era evolução, mas aqui ela demonstra uma evolução direcional, na qual uma espécie vai substituindo a outra conforme ela vai evoluindo, que eu digo entre aspas, porque a evolução ela não parte de um indivíduo que substitui para outro organismo mais evoluído e substitui para outro organismo mais evoluído, não é assim que a evolução acontece. Então essa imagem, ela passa uma ideia bastante equivocada do que seria a evolução. Outra ideia equivocada é que a evolução, ela acontece em um único organismo. E essa ideia a gente consegue perceber em alguns jogos e desenhos como Digimon, Pokémon. E eu trago até essa imagenzinha para figurar para vocês como as etapas de mudança no organismo, elas são chamadas de evolução. Então é o Squirtle que passa para o Turtle, para a Blastoise, e isso é chamado de evolução, né? Quando um organismo alcança um certo nível de aprendizagem e alcança o nível certo e aí passa para uma nova forma, ganha novas características e acontece novamente, aí ele ganha novas características e essa ideia que é passada também é uma ideia equivocada. Então, novamente, como as pessoas acham que a evolução funciona, né? É o chimpanzé que deu origem a um hominídeo, que deu origem aos Homo sapiens, e como se fosse uma ideia substitutiva, como se um organismo substituísse o outro. Quando, na verdade, a gente tem essa outra imagem, que é uma árvore filogenética, onde demonstra a relação entre os organismos, a relação de similaridade e diferença. E essa é uma árvore bem abrangente dos organismos que existem atualmente. E bem no centro a gente tem uma figura representativa, que é chamada de Luca, que significa o último ancestral em comum. É como se fosse um ancestral em comum de todos os organismos que existem na face da Terra. E a partir dele acontece diversos mecanismos, diversos fatores que podem gerar novas espécies,
que vai acontecendo especiações e se ramificando, e assim vai surgindo o que seria a evolução, certo? Aqui eu vou trazer algumas frases que também são disseminadas como se fossem evolução, mas que também são equivocadas. Os chimpanzés são ancestrais do Homo sapiens, tá? Então a gente volta de novo àquela linha direcional, como se os atuais chimpanzés fossem os nossos ancestrais e que a partir deles é que surgiram o Homo sapiens, quando na verdade não. Nós temos características compartilhadas, seja morfológica, seja genética, e tudo isso graças ao ancestral em comum que nós tivemos há muito tempo atrás. A evolução é a adaptação do organismo ao seu ambiente. Na verdade, a adaptação é consequência da seleção e da evolução. Um organismo estar adaptado ao seu ambiente, se adaptar ao ambiente, na verdade, essa é uma ideia que está mais relacionada ao lamarckismo, à lei do uso e desuso, do que a evolução em si, tá? Então, na verdade, a evolução, a adaptação, ela é consequência da seleção natural e da evolução. É claro que eu vou falar um pouco mais a fundo nos slides à frente, mas nessa frase aqui ela se torna equivocada, por mais que ela pareça certa, ela está equivocada por afirmar que a evolução é a adaptação do organismo ao ambiente. Dizer que a adaptação do organismo ao ambiente, a gente está tratando da ideia do lamarckismo e não da ideia da teoria da evolução. O Homo sapiens é a espécie mais evoluída? Não. A gente não tem como falar que o Homo sapiens é uma espécie mais evoluída. Todos os organismos que existem hoje são espécies evoluídas de maneira igualitária. Não é porque existem os organismos mais complexos e organismos mais simples que um vai ser mais evoluído que o outro. Cada um possui a característica suficiente para que tenha sucesso na sua reprodução e continue replicando a sua linhagem, certo? Então eu trago para vocês o conceito do que é evolução. Evolução significa mudança. Ela é a mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo das gerações. E eu deixei em negrito e sublinhado para chamar a atenção para vocês nessa frase, organismos ao longo da geração. Por que isso é importante? Para a gente conseguir discernir que a evolução ela não ocorre em um organismo e muito menos em uma única geração, certo? Ela ocorre em um grupo de organismos, em um conjunto de organismos, e ocorre quando essa informação, essa mudança, consegue ser passada de geração para geração. Então, isso é a evolução. As formas dos organismos em todos os níveis, desde a sequência de DNA até a morfologia macroscópica e o comportamento social, podem ser modificadas a partir daquelas dos seus ancestrais durante a evolução. As formas dos organismos em todos os níveis, desde a sequência de DNA até a morfologia macroscópica e o comportamento social, podem ser modificadas a partir daquelas dos seus ancestrais durante a evolução. Então eu trago para vocês um exemplo nessa imagem, na qual me demonstra 3 cenários de mudanças que ocorrem nos organismos, mas que somente um desses cenários de fato é a evolução. Na minha letra C, eu tenho a representação do ecossistema. Um ecossistema está em constantes mudanças e cada linha representa uma espécie. As letrinhas indicam características que essas espécies possuem. Por mais que algumas permaneçam por mais tempo dentro desse ecossistema ou tenham uma sobrevida reduzida por essas mudanças que podem ocorrer, a mudança no ambiente somente não gera evolução nos meus organismos. Já no meu exemplo B, ele mostra um desenvolvimento individual, onde eu tenho o indivíduo 1 e o indivíduo 2. Eles nascem com uma dada característica, mas quando adulto, essa característica se modifica. Mas se não acontecer a reprodução e a perpetuação dessa característica para uma nova geração,
a minha próxima geração vai ter de novo a mesma característica que a minha geração anterior. Certo? Pode ser que haja uma mudança desse organismo novamente para essa característica, para uma nova característica? Pode. Mas se ela não for passada para a minha prole, mesmo que haja essa mudança dentro do organismo, ela não vai ser considerada uma evolução. Já o meu exemplo A, que é um exemplo que representa uma população, a gente vai ter a representação de 4 indivíduos. Se a gente for observar, metade dos meus indivíduos que tem a característica A e a outra metade a linha. Digamos que isso seja a cor dos olhos. A minha característica A é a coloração dos olhos azuis e a linha castanhos. Na minha primeira geração, metade da minha população tem olhos azuis e a outra metade olhos castanhos. Acontecendo a reprodução dessa geração, na minha nova geração, pode ser que haja uma prevalência, uma maior frequência de indivíduos com olhos castanhos para um de olho azul. E na minha terceira geração, todos os meus indivíduos nascem com olhos castanhos, que é a minha característica A'. Então, se a gente for observar, ao longo do tempo, conforme essa população foi se reproduzindo, houve uma mudança nas características fenotípicas desse indivíduo. Então, isso é considerado evolução. A evolução não é a mudança de um organismo, não é a mudança do meu ecossistema. Ela é a mudança de um grupo de organismos, um conjunto de organismos que, reproduzindo e passando essa informação, podem gerar essa mudança, essa modificação de frequências, de características, certo? Então, se a gente pega essa primeira geração de indivíduos, a gente vai ver que tinha metade de olhos azuis, metade de olhos castanhos. Mas quando a gente pula e salta para essa minha última geração, todo mundo tem olhos castanhos. Então, é a mesma população, seria a mesma, não a mesma população, mas seria a mesma espécie, mas que agora ela tem uma característica muito mais frequente, que seria os olhos castanhos, certo? Então, a gente percebeu ali uma mudança que houve dentro dessa população, por conta das gerações. Então, a frase-chave que eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês é mudança entre gerações. A evolução está diretamente ligada a essa mudança, né? A mudança que ocorre entre as gerações. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a história da teoria evolutiva, na qual se iniciou com a proposta de Lamarck em 1809, com a teoria da transmutação de espécies. A gente tem aquele exemplo dado das girafas, né? A girafa em um ambiente em que a sua alimentação só havia árvores altas, conforme ela ia esticando o pescoço, maior o pescoço ia ficando. E aí já, como essa era uma característica vantajosa, ela passava essa característica para os filhotes, e os filhotes já tinham uma vantagem, né? Pelo fato dela usar muito o pescoço, essa característica era passada para a prole. Então, essa foi a primeira ideia da teoria da evolução, dessa mudança de um organismo para o outro. Já a teoria proposta por Darwin e Wallace, em 1859, já tinha como proposta a seleção natural para explicar essa mudança entre os organismos. Dentro desse exemplo das girafas, ao invés delas usarem o pescoço esticando para alcançar as folhas mais altas, das árvores mais altas, tendo uma vantagem ali para se alimentar, na verdade, em uma população a gente teria girafas dos pescoços pequenos e dos pescoços grandes. E se a gente tivesse nesse ambiente somente árvores altas, quem teria vantagem nesse ambiente? Seriam as girafas de pescoços grandes, porque conseguiriam alcançar o alimento. Já as girafas de pescoço pequeno, por não conseguir se alimentar, acabavam morrendo e nem chegando no período reprodutivo.
E aí, na próxima geração, quem teve sucesso reprodutivo e passou essa característica para a prole, foi as girafas de pescoço alto. Então, a seleção natural agiu para que essa característica do pescoço alto mudasse a frequência na minha população. Já mais recente, a gente tem a teoria sintética da evolução. Ela é a síntese que une a teoria de Darwin e Wallace com os conhecimentos da genética de Mendel. A teoria de Darwin, que estava ligada somente à observação das características morfológicas, dessa variabilidade, não conseguia até então explicar o porquê dessa variabilidade, como acontece essa variabilidade entre os organismos, para que a seleção fosse lá e agisse. Por qual motivo tínhamos então girafas do pescoço longo e girafas do pescoço curto? Então, a teoria sintética da evolução conseguiu unir a teoria da evolução de Darwin e Wallace, junto aos conhecimentos de genética por Mendel, e a partir dela, a união entre elas, que a gente hoje conhece como neodarwinismo, conseguiu compreender o que permitiria então essa variabilidade dentro de uma população. Então, já que a gente já entendeu que evolução é a mudança entre os organismos ao longo do tempo, ao longo de gerações, que fatores são responsáveis pela modificação dentro desses organismos? Então, a gente tem os chamados mecanismos evolutivos, na qual, como fonte primária, a gente tem a mutação. A mutação, ela é fonte de toda a diversidade genética e variabilidade dentro dos organismos. A seleção age entre as diferenças desse grupo de organismos. Então, ele acaba resultando na adaptação às populações do seu ambiente e atua principalmente sobre o fenótipo, né? Se essa característica, essa variabilidade genética, digamos assim, não expressar algum tipo de fenótipo, a seleção não tem a possibilidade de atuar entre elas. E a seleção também é responsável por permitir ou não a sobrevivência e a reprodução desses organismos, tá? Então, diferente daquela primeira frase que a gente viu logo no início, que a evolução é a adaptação do organismo ao ambiente, na verdade, a gente vê que a seleção, ela resulta na adaptação. Não é a adaptação que gera a evolução, e sim a evolução e a seleção natural que vai acabar gerando adaptação a essa população, ao seu ambiente. Outro mecanismo evolutivo é a deriva. Ela atua de maneira aleatória, é uma ação do acaso. É um mecanismo que pode alterar a proporção de características de alelos em uma população. É um fenômeno importante em populações pequenas. Uma população pequena, ela já tem uma certa restrição quanto à sua diversidade e variabilidade de características. Se acontece uma deriva e acontece uma perca ali de uma quantidade significativa de indivíduos, se ela conseguir se reproduzir, caso ela não seja extinta, pode ser que ela mude a característica, a conformação dessa população de maneira muito drástica e não necessariamente vai ser igual à população anterior. Pode ser que a frequência de uma característica, de uma certa característica que tenha permanecido nessa população, seja diferente da que era a população de origem. Assim, vai alterar e modificar essa população muito rápido. Então, para que ocorra mudanças dentro da minha população, a gente também tem a migração. E a migração já é bem intuitiva pelo nome, né? Quando acontece ali uma mudança de local, uma mudança de espaço que essa população habitava para uma outra região, e pode ser para uma região que já havia outra população de espécies iguais. E no encontro, nessa migração que há, nessas mudanças e encontros de populações diferentes,
pode haver essa mistura de características, né? Características que haviam numa população e não haviam em outra, agora misturadas podem ter uma diversidade maior. Então, a mistura de alelos, de características de duas ou mais populações geneticamente diferenciadas. Normalmente, há um aumento de diversidade genética. E o nosso último mecanismo evolutivo é a fragmentação. Eu quero que vocês imaginem, então, uma população grande, uma população que vive em um local amplo, com bastante recurso, e por algum motivo, seja por degradação, por ação humana, esse fragmento é reduzido, limitando a minha população ali, que ela saia e encontre outras populações. Essa população acaba se limitando às variabilidades que ela possui ali dentro, não conseguindo mais interagir com outras populações, com outras características, adquirindo para elas, não que isso seja feito de maneira consciente, mas que populações que se encontram acabam aumentando a sua diversidade, como a gente já falou na migração. Essa fragmentação limita então esse fluxo. A fragmentação também pode acontecer a partir de uma barreira geográfica, uma área montanhosa que acabou surgindo, ou um rio que mudou seu curso e acabou subdividindo essa população que era ampla nesse espaço, e agora essas duas subpopulações não vão mais interagir, não vão mais se intercruzar. Então, a fragmentação é a limitação do fluxo gênico, gerando diferenciação ao acaso entre subpopulações derivadas da mesma população fonte original, certo? Então, era aquela minha população ampla que acabou dividindo a minha população e limitando entre elas esse intercruzamento. Então, isso é a fragmentação. Olhando agora todos esses mecanismos evolutivos, mutação foi um assunto que a gente já comentou bastante, teve uma aula própria para ela. Seleção e deriva a gente ainda vai falar bastante aqui nessa aula. E migração e fragmentação, a gente vai ficar somente com esses conceitos por hoje, porque ela está muito ligada à genética população. Para falar um pouco mais sobre elas, o ideal seria uma aula à parte. Mas o principal para vocês aqui é a seleção e a deriva. Como eu havia explicado para vocês, eu vou começar falando de seleção, trazendo alguns exemplos de seleção artificial. Por quê? Na seleção artificial, a gente conseguiu, nós, Homo sapiens, conseguimos dar evidência a algumas características que achávamos vantajosas para aqueles organismos que estavam mais próximos a gente, tá? Então, organismos que eram necessários para a alimentação, para o convívio. Então, um dos exemplos que eu trago para vocês é a Brassica oleracea. A Brassica oleracea, sua representação selvagem é essa que vocês podem ver aqui em cima. A Brassica oleracea, com a seleção artificial, atualmente consegue nos fornecer alimentos como repolho, couve de Bruxelas, couve rábano, couve comum, brócolis, couve-flor. Então, a partir da seleção artificial, conseguimos direcionar características muito vantajosas para a gente, né? No caso aí, a alimentação. Então, a Brassica, a partir da seleção de botões de terminais, se deu origem ao repolho, seleção de botões laterais, a couve-flor de Bruxelas, a seleção de caule, a couve rábano, seleção de folha, a couve, seleção de caules e flores, o brócolis, seleção de aglomerados de flores, a couve-flor. Então, a partir de uma única espécie, a gente conseguiu selecionar diferentes características que para a gente era vantajoso, certo? Outro exemplo de seleção artificial muito conhecida foi a seleção feita nos lobos, né? Lobos que acabaram se aproximando dos Homo sapiens e os Homo sapiens acabaram gerando essa grande quantidade de diversidade de características de cachorro. Então, nessa árvore eu tenho a representação de diversas linhagens de características de cachorros, onde nessa aqui é o lobo que não deixou de existir para existir os cachorros que existem atualmente, né? Diferente da ideia da evolução direcional, na qual uma espécie substituía a outra,
Não existe isso e a gente pode provar aqui nessa árvore dos cachorros, onde o lobo que foi o lobo que tem um ancestral em comum hoje com os cachorros ainda existe, né? E a gente ainda tem aqui as suas características, a sua representação no ambiente, a representação selvagem dele. E a partir do lobo, do ancestral comum do lobo, os Homo sapiens foram escolhendo algumas características para ir direcionando. Por exemplo, o tamanho do cachorro, tamanho do focinho, do crânio, coloração, pelagem, comprimento. E tudo isso foi sendo direcionado, ainda sem talvez ter conhecimento da genética, mas pela observação morfológica, se foi direcionando e reproduzindo essas características. Digamos que você pegasse então um lobo e quisesse que ele fosse mais alto. Você vê uma população, você conseguiu então se aproximar de uma população de lobos, no qual você quer a característica alta para que ele te acompanhe. Então você vai escolher um macho e uma fêmea de altura baixa? Não. Você vai lá e faz reproduzir lobos de altura alta. Numa próxima geração, você ainda não satisfeito com a altura deles, você vai reproduzir esse cachorro com outro indivíduo de um tamanho alto. E aí, de geração em geração, você foi pegando características, limitando a reprodução entre outros organismos e direcionando somente para aquela característica do tamanho, da altura. Então, essa é a ideia da seleção artificial, né? Você escolher uma característica e de geração em geração ir agrupando somente aquelas características que você quer, certo? Só que por mais que a gente ache muito bonito cachorrinhos pequenos, cachorrinhos grandes, de pelagem longas, nem sempre isso é uma característica benéfica para o animal, certo? Esse é o trabalho que eu trouxe a imagem da árvore filogenética, da relação entre os cachorros a partir da sequência genômica deles. Então, como eu estava falando, nem todas as características que é selecionada para o cachorro é uma característica benéfica. Nesse trabalho, ele traz o estudo do gene que é responsável pela diminuição do crânio do cachorro, né? Muita gente acha fofo aquela característica de cachorro filhote, então é o focinho curto, a carinha pequena, e aí foi se escolhendo linhagens, foi se escolhendo características desse cachorro e reproduzindo até que a gente chegasse, por exemplo, ao Pug. O Pug, ele tem diversas dificuldades respiratórias e a seleção dessa característica não caminha sozinha. A gente conseguiu ter sucesso na formação desse cachorro, né, na formação do crânio, do focinho pequeno, mas como resultado, esse cachorro possui diversas doenças, resultante dessa seleção, dessa característica. Então, por mais que os Homo sapiens conseguissem direcionar e reproduzir aquelas características, cada vez mais um cachorro com focinho longo, cada vez mais um cachorro com focinho curto, existe uma limitação biológica para cada organismo. Um outro exemplo são cachorros com focinhos longos. Tem gente que acha os cachorros com focinhos longos bonitos e aí vai reproduzindo, tornando gerações cada vez mais com focinhos longos. Só que os focinhos longos para filhotes de cachorro não são vantajosos. Eles apresentam dificuldade na hora da amamentação. Então seria um fator limitante para essa característica. Não teria mais como ter cada vez mais um focinho longo. Porque quanto mais longo, maior vai ser a dificuldade desse animal se alimentar e aí não vai conseguir nem chegar à fase adulta por conta da sua dificuldade na alimentação. A seleção artificial que é feita hoje com os cachorros não necessariamente foram se utilizadas de estudos genéticos, né? Foram sim utilizadas pela hereditariedade, pela diversidade dos cachorros, foram se selecionando as características que queria e fazendo a reprodução deles, e tornando a reproduzir até chegar
a essa característica mais forte. Só que nesse estudo ele traz então o gene que é responsável pela conformação do crânio do cachorro. Então a seleção artificial se difere muito da seleção natural, porque vocês imaginem que essa diversidade de cachorros estivesse no ambiente. O pug tem uma série de dificuldades respiratórias, oculares e até no seu andar pela conformação e formação dos ossos, que se esse animal estivesse no ambiente, tivesse que viver sozinho, dificilmente ele conseguiria chegar à idade reprodutiva, dificilmente ele conseguiria se alimentar sozinho e chegar à idade reprodutiva para que essa característica do pug fosse reproduzida. Então a seleção artificial acabou tendo que ter uma associação com os humanos. Esse cachorro não conseguiria, por exemplo, voltar mais ao ambiente natural. Aqui é um estudo feito pelo geneticista Demetri em 1950, onde ele conseguiu manter contato com um tipo de lobo. Não é o lobo que tem o ancestral em comum com os cachorros, é um outro gênero de lobo. E ele conseguiu fazer a seleção artificial para esse indivíduo a partir do seu comportamento. Ele conseguiu pegar um grupo de lobos e escolheu aqueles que eram mais dóceis e reproduziu somente esses. A partir dessa geração, escolheu novamente aqueles que eram mais dóceis e reproduziu para uma terceira geração. E assim ele conseguiu de maneira muito rápida visualizar essa seleção feita, a seleção do organismo a partir da sua característica comportamental. Então, dentro da seleção natural, a gente tem alguns conceitos importantes que são bem Então, agora falando sobre a seleção natural, a gente tem alguns conceitos que são bem intuitivos, né, como reprodução, hereditariedade, variação, adaptação, mas que são extremamente importantes que fiquem claros para que a gente possa entender a seleção natural. Então, a reprodução é extremamente importante dentro da seleção natural, porque é a partir da reprodução que a gente consegue perpetuar essa característica. Então, a entidade deve chegar à idade reprodutiva para formar as gerações futuras. A seleção natural pode agir para que haja ou não a reprodução desses indivíduos. Se esses indivíduos forem selecionados de maneira negativa, eles não chegam nem à idade reprodutiva e assim não perpetuam a sua característica. E a hereditariedade? Bom, consequência da reprodução, então, é a hereditariedade, né? É passar essa informação genética, essa informação fenotípica para a próxima geração, para a prole. A descendência se assemelha a seus genitores mais do que se assemelha aos indivíduos não relacionados. Claro, os indivíduos que possuem a característica, eles vão se assemelhar muito mais aos seus antecedentes do que a organismos que estão mais distantes, a subpopulações ou a organismos que não vêm daquela linhagem, certo? Variação. Indivíduos variam no que diz respeito à sua morfologia, fisiologia e comportamento, e também a genética. Então, a seleção age em cima das variações, seja ela morfológica, fisiológica ou comportamental e genética. Né? Quando há variação na genética, ela tem que estar expressa, ela tem que resultar em uma característica fenotípica para que a seleção possa agir em cima dela. E adaptação refere-se à propriedade dos seres vivos que os tornam capazes de sobreviver e principalmente de se reproduzir na natureza, certo? Então, aquele indivíduo que está adaptado é aquele que consegue sobreviver, consegue se alimentar, fugir dos predadores e principalmente chegar à idade reprodutiva para que possa assim formar a nova geração. Eu trago essa imagem como um exemplo da seleção natural. Aqui a seleção por meio da predação, onde em um ambiente que é escuro, a gente tem duas variações de cor de pelagem
temos os ratinhos de pelagem escura e os ratinhos de pelagem branca, onde os ratos de pelagem branca possuem uma maior frequência, por estar em maior quantidade. A raposa, ao buscar esse alimento, ele visualiza primeiro, no ambiente escuro, os ratinhos brancos ou os ratinhos pretos. Os ratinhos que têm a coloração de pelagem mais clara, né? São mais chamativos num ambiente escuro. Então, ele passa a comer os ratinhos de coloração mais clara. E nessa minha população, posteriormente, vai ter uma quantidade parecida da frequência dessas colorações, né? Vão ter ratinhos escuros e ratinhos claros. Então, com o passar do tempo, essa busca pelos ratinhos e sempre indo nos que estão mais evidentes, os que são mais claros, passa então a ter uma maior vantagem aqueles que têm a coloração escura. Esses ratinhos conseguem chegar mais facilmente na sua idade reprodutiva, assim formando mais proles, diferente dos meus ratinhos de coloração branca, que talvez nem cheguem na idade reprodutiva e as raposas já se alimentam deles. Então, quem vai ter mais vantagem aqui quem vai estar mais adaptado a esse ambiente? Quem consegue fugir desse predador? Esse exemplo é de seleção natural por meio de predação. A predação influenciou ali a característica da minha população de ratos, onde os ratinhos escuros passam a ter uma maior frequência por conseguirem fugir dessa predação, enquanto os meus ratinhos claros diminuem a frequência por estarem sempre sendo predados pela raposa. Aqui tem mais 3 exemplos de seleção natural. O primeiro que eu trago é o pica-pau e toda a sua morfologia, onde é uma morfologia extremamente adaptada ao tipo de alimentação que ele possui, né? Ele busca insetos dentro de cascas de árvores duras, então ele possui essa prolongação no bico, um bico mais forte, garras mais fortes para que ele consiga apoiar nas árvores. Então, essa população, essa linhagem de aves, linhagem de pica-pau, conseguiu uma adaptação morfológica muito forte para o nicho de alimentação que ele possui. Outro exemplo que eu trago são as mariposas de Manchester. Esse segundo exemplo é um exemplo similar ao que a gente estava comentando dos ratinhos e da raposa. As mariposas possuem 2 tipos de coloração, uma coloração escura e uma coloração clara. E em Manchester, antes da Revolução Industrial, o ambiente não era tão poluído. Então as cascas das árvores possuíam líquens. Líquens são manchas brancas, manchas de fungos branca, que são bioindicadoras para ambientes não poluídos. Então essas árvores, a maioria das árvores possuíam um caule branco. E ao fazer a contagem dessas mariposas, a frequência de mariposas de coloração clara era muito maior que as de coloração escura. Depois da Revolução Industrial, com o aumento da quantidade de fábrica e de fuligem sendo liberada, aumentando assim a poluição da Inglaterra, muitas dessas árvores perderam os líquens, tornando então a coloração mais escura. Além da fuligem, da sujeira, também a diminuição dos líquens. E aí a coloração passou a ser escura, e ao fazer a contagem dessas mariposas novamente, a frequência de mariposas escuras passou a ser maior do que as mariposas de coloração clara. E por que isso aconteceu? Quando elas pousam na árvore, dependendo da sua coloração, se elas estiverem num ambiente escuro e a mariposa for escura, ela vai estar camuflada, enquanto que a mariposa clara vai estar mais evidente. Já o ambiente anterior, que não era tão poluído e as cascas da árvore eram claras, a camuflagem funcionava para as mariposas claras. Assim, eram menos predadas, diferente das mariposas escuras que ficavam sendo frequentemente predadas, diminuindo então a frequência de mariposas escuras. O nosso terceiro exemplo, então, é uma orquídea específica de Madagascar. Foi uma flor que intrigou Darwin. Darwin recebeu algumas amostras dessas orquídeas. Ele fazia os estudos com as orquídeas, era um apaixonado por elas.
e ficou intrigado com a morfologia que ela tinha. Normalmente, as flores possuem nectários ou possuem seus órgãos reprodutivos bem expostos para que facilite a ação dos polinizadores, para que facilite a reprodução feita pelos polinizadores. E essa flor possui um nectário extremamente longo. E o que chamou a atenção de Darby foi a morfologia do nectário dessa flor, onde o depósito de néctar dessa planta era extremamente longo, ficava no final desse tubo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver na imagem. Esse aqui é o nectário, onde o néctar está bem no finalzinho da planta. Então, ao observar essa flor, Darwin supôs que tivesse uma mariposa com uma probóscite correspondente a um tamanho desse nectário, para que pudesse ser alcançado. Se não, por qual motivo uma flor teria esse nectário tão longo? Poderia-se analisar diversos fatores, mas o nectário normalmente ele é uma gratificação, digamos assim, é um modo de dizer, é uma gratificação para os polinizadores que vão fazer a reprodução dessa planta. Mas que indivíduo estava fazendo essa polinização? Durante muito tempo se estudou, buscou mariposas que tivessem essa probóscite tão grande, Esse nectário que chegava a cerca de 30 centímetros precisava de uma mariposa que tivesse mais ou menos uma probóscite desse tamanho, sendo que por muito tempo não se encontrava. Até que 20 anos depois conseguiu-se observar o responsável pela polinização da orquídea, que de fato era uma mariposa e que também possuía uma probóscite extremamente grande para acessar então esse nectário. Então aí nesse estudo, por mais que Darwin não tivesse tido acesso à informação dessa mariposa, ele já tinha publicado na Origem das Espécies a informação dessa suposição e também trouxe o conceito de coevolução, que é quando um organismo possui uma característica que já estão tão ligados que acabam resultando em características muito específicas, como é o caso dessa planta, que possui um nectário gigantesco, mas que se caso por algum momento essa mariposa que era responsável por fazer a sua reprodução morre, é extinta, muito provável essa orquídea também entrará em extinção, por não ter um outro organismo que faça essa polinização para ele, que acabou produzindo essa característica tão específica nas duas espécies. Outro exemplo que eu trago para vocês, novamente, na verdade, eu já tinha comentado um pouco sobre os antibióticos, a ação dos antibióticos na seleção natural, na aula de mutação, mas falei rapidamente. Aqui eu gostaria de enfatizar novamente essa atuação. Os antibióticos acabam atuando como agentes da seleção natural, na qual, dependendo da maneira que ela for utilizada, se não for utilizada de maneira recomendada por profissionais, se for utilizada de maneira randômica, de maneira aleatória, o antibiótico pode acabar agindo para selecionar bactérias cada vez mais resistentes. Digamos que numa população, a gente sabe que a população possui variações, essas variações podem ter bactérias mais sensíveis ou não a certos antibióticos, e dependendo do tratamento, a gente consegue eliminar grande parte dessa população de bactérias. Caso esse tratamento com esse antibiótico não seja feito de maneira correta, o que acontece é que as bactérias que possuem maior resistência a esse antibiótico conseguem ter maior sucesso de reprodução e assim as novas gerações, assim na nova população, na nova geração, se torna mais frequente aquelas bactérias que são mais resistentes, certo? E aqui novamente a história da penicilina, a penicilina que foi amplamente utilizada e utilizada de maneira aleatória e hoje não é mais um antibiótico eficaz, porque a maioria das bactérias já apresentaram resistência, As linhagens que eram mais resistentes acabaram se tornando agora mais frequentes. Então, atualmente a penicilina não é mais utilizada por conta disso, não é mais eficaz. E diversos outros antibióticos foram sendo utilizados até o presente momento. E enquanto a gente não tiver uma boa discussão e
uma boa atuação de como esses antibióticos são utilizados, cada vez mais a gente vai ter que produzir antibióticos mais fortes, o que pode até tornar um caminho sem volta, né? Trazendo linhagens cada vez mais resistentes de bactérias e tendo que fazer remédios cada vez mais fortes para que essas bactérias possam ser eliminadas. Então, não é só a seleção por meio de predação, por meio de mudança ambiental que existe. Existe também a seleção sexual. Pressupõe que algumas características podem ser selecionadas durante o processo evolutivo, por trazerem uma vantagem a seu portador em relação à melhora de sua performance na competição com indivíduos do mesmo sexo, para fins reprodutivos e não por questão de sobrevivência. Então, existem características em alguns organismos, principalmente nos machos, né? Porque quem faz a escolha de quem vai reproduzir são as fêmeas. E aí, muitos machos acabam apresentando características que não são vantajosas para a sobrevivência dele, como é o caso do pavão. O pavão apresenta essa cauda exuberante, bonita e chamativa, mas que para a fuga de um predador, ela não é vantajosa. Mas, se ele não tiver essa cauda bonita, chamativa, as fêmeas não vão querer reproduzir. E qual é o principal meio para que haja perpetuação de uma característica, perpetuação de uma população? É a reprodução. É a possibilidade de fazer prole e de formar uma nova geração. E tudo isso quer dizer o quê? Que, na verdade, quem manda em todo o mundo natural são as fêmeas. Brincadeiras à parte, aqui nesse exemplo, a seleção natural ela é principalmente modelada pelas fêmeas, porque elas que vão definir qual característica é mais vantajosa para elas, mesmo que essa característica não seja vantajosa para o organismo, para fuga, para voo. Então, o pavão é um ótimo exemplo para isso. A gente tem alguns outros organismos que também possuem desvantagem, apresentam características desvantajosas para o ambiente, mas que são vantajosas na competição pela fêmea. Entrando agora no assunto de deriva. A deriva genética é um mecanismo de evolução no qual a frequência dos alelos de uma população se alteram ao longo da geração devido ao acaso, um fator aleatório. A deriva genética, diferente da seleção, a seleção, como a gente já viu, é aquela fuga da predação, é a busca pelo alimento, é a adaptação ao meio. Diferente disso, que é direcionado e que acaba aumentando a frequência daqueles que são mais vantajosos na seleção, a deriva acaba mudando a frequência das características não por vantagem ou desvantagem, e sim por um fato que acontece de maneira aleatória. Eu trouxe esse exemplo aqui, o exemplo das baratas de colorações diferentes. A gente tem as baratas de coloração escura e as baratas de coloração clara. Elas estão meio a meio aqui, né? A população tem 10 baratas e metade são escuras e metade são claras. E acontece que, se você vê no seu quarto 10 baratas, você não quer saber que coloração é ela. Você só vai lá e mata. E aqui você conseguir matar, tá ótimo. Digamos que você matou 5. E sobraram 4 baratas claras e uma escura. Se você não achar mais essas baratas e não matar lá dentro do seu quarto, elas vão se reproduzir. E digamos que cada barata me dá uma nova prole, uma única prole. Na minha próxima geração, eu vou ter então uma maior frequência de baratas claras e uma menor frequência de baratas escuras. Essa mudança dessa primeira geração para essa última geração é uma evolução, porque aconteceu uma mudança na minha população, uma mudança de característica, mas não por meio da seleção natural. Foi ocasionada por meio da deriva, onde eu mudei a frequência da característica, digamos que do alelo responsável pela coloração. Aqui, as claras e as escuras não tinham vantagem ou desvantagem. E acabou que, de maneira aleatória, as baratas de cor clara
ficaram com maior frequência nessa população e na reprodução manteve esse padrão, né, de maior reprodução por conta do número de proles. Não por sucesso reprodutivo, não por desvantagem ou vantagem por conta da coloração, e sim só por um fator aleatório. Agora entrando no assunto de especiação, o que seria a especiação? A especiação é o ato, é o processo no qual forma uma nova espécie. E o que é espécie? Juntando o conceito dado por Dobzhansky e Ernst Mayr, o grupo espécie é o grupo de populações naturais que estão ou têm potencial de se intercruzar e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos. Então, esse é um conceito de espécie, certo? É um grupo de organismos que possuem o potencial de reproduzir. E por que eu digo potencial e não que se reproduzem? Porque pode ser que a população, por algum motivo, tenham se separado, essas populações ficaram limitadas de se intercruzar, não por conta que não se reproduzem mais, mas por alguma barreira geográfica, alguma distância, por algum outro motivo, certo? Então, existem algumas barreiras de isolamento que vão proporcionar essa especiação, que são as barreiras pré-zigóticas e pós-zigóticas. Para quem não lembra, zigoto é a formação da célula gamética da mãe e da célula gamética do pai, né? Da célula reprodutiva. E o zigoto é a junção desses dois. Então, a barreira de isolamento pré-zigótico é aquela que acontece antes da reprodução, do ato, da junção para formar um zigoto. Já a barreira de isolamento pós-zigótica é aquela que acontece mesmo após a reprodução, ou esse indivíduo não é mais fértil, ou esse indivíduo se torna inviável, né? Não chega nem à fase adulta, nem à formação direito. Existem 6 termos diferentes para isolamentos pré-zigóticos. Aqui eu trago a imagem que eu retirei do livro do Ridley, de evolução, no qual traz os conceitos do isolamento ecológico, isolamento sazonal, sexual. E para falar sobre cada um deles, o isolamento ecológico nada mais é do que a formação da barreira, seja ela por áreas montanhosas ou por alguma formação de rio que não existia antes, como eu já tinha até comentado sobre uma população grande na qual surge algum tipo de barreira ou um desmatamento na qual limitou essa transição entre a população, que era uma única população, agora passa a ser 2, né, passa a ser subdividida. E aí uma barreira montanhosa, uma área de desmatamento, um desvio do rio que passa a separar essas duas populações, é uma barreira de isolamento ecológico. Ela é uma propulsora para que haja agora uma nova espécie. Isso não acontece de maneira imediata, requer tempo, porque mesmo que haja esse isolamento, se por acaso esse rio, digamos que foi a barreira, muda de novo de conformação e essa população passa a ter contato, se não tiver tempo suficiente para que elas ganhem características diferentes, elas ainda não conseguem se reproduzir e não seriam uma espécie nova. Mas se passa muito tempo essa barreira e essa população fica limitada e essa população ganha novas características, novos comportamentos, elas acabam se tornando espécies novas. A barreira pré-zigótica por meio do isolamento ecológico, ela é um exemplo interessante para explicar um pouco da biodiversidade na Amazônia. A Amazônia, que possui diversos rios, para primatas, na minha graduação eu cheguei a estudar um pouco da diversidade dos primatas, e ao associar o tempo de separação das espécies que existem atualmente com a formação dos rios, é incrível como parece que tem uma relação da barreira feita pelos rios entre essas populações, e que pode explicar então a grande diversidade, não só para os primatas, mas para aves, répteis, já que durante muito tempo essas populações que talvez fossem uma única população ficaram subdivididas por conta do isolamento ecológico.
Já o isolamento sazonal é aquele que as espécies possuem diferentes períodos reprodutivos. Flores que possuem período reprodutivo diferentes entre elas. Outro tipo de isolamento é o isolamento sexual ecológico. E aí eu trago essa imagem dessa aranha, na qual ela tem uma dança de cortejo para que conquiste a fêmea e possa se reproduzir. Aqui a gente tem esse mecanismo, na qual não é qualquer aranha que faz a dança, é especificamente dessa espécie. E até mesmo dentro da mesma espécie, não é qualquer aranha que vai conseguir se reproduzir. São aquelas que têm a melhor dança de cortejo, que vai conseguir o sucesso reprodutivo. Então aí já gera uma barreira para aqueles organismos que não possuem uma dança que a fêmea considere boa. Já um mecanismo mecânico, aí eu coloco uma figura desses 3 ursinhos, que é do desenho do Urso Sem Curso, mas que representam as espécies diferentes, né? Urso polar, urso pardo e urso panda. Se vocês não sabem, o urso panda ele possui uma grande dificuldade de se reproduzir por conta do seu jeito mais lento, mais preguiçoso de viver. E também esses ursos acabaram ganhando morfologias diferentes. Morfologia não só corporal, física ou coloração de pelagem, mas também nos seus órgãos reprodutores, onde impossibilita, por exemplo, que um urso panda se reproduza com um urso pardo, porque já produzem uma morfologia diferente. A mesma coisa se a gente tentasse reproduzir uma galinha com um pato, ou organismos diferentes, com órgãos reprodutivos que não são mais compatíveis. Temos também o isolamento de polinizadores diferentes, né? Existem flores que são polinizadas por morcegos, flores que são polinizadas por beija-flores, por mariposas, por abelhas. E as flores que são polinizadas por abelhas, por exemplo, não vão nunca receber pólen de flores que são polinizadas por morcego. Então, desde aí já existe um isolamento. E por fim, o isolamento gamético. Os milhos, para quem não sabem, a sua polinização é feita pelo vento. Então, ele não possui muita seleção em aonde o pólen vai cair ou não. Só que também existem outras plantas que fazem a polinização pelo vento, mas que possuem o pólen uma morfologia diferente, uma morfologia específica para o órgão que vai receber esse pólen. Então, o isolamento já acontece desde a morfologia do pólen, né? O isolamento acontece pela forma gamética, que ela pode até receber esse pólen de uma diferente espécie, mas que não vai ser bem sucedida para a reprodução, porque essa morfologia não é adaptada para aquele tipo de receptor. Já que agora conhecemos todos os tipos de barreira pré-zigótica, agora falaremos um pouco sobre as barreiras de isolamento pós-zigóticas, que são mecanismos de isolamento pós-cruzamento ou pós-zigóticos que reduzem a viabilidade ou a fertilidade dos zigotos híbridos. Então, a primeira que a gente tem é a inviabilidade do híbrido. O zigoto híbrido tem a viabilidade reduzidas ou são inviáveis. Então, quando duas espécies fazem um cruzamento, a prole se torna inviável, nem sequer se desenvolve. Outro tipo de barreira de isolamento pós-zigótica é a esterilidade de híbrido. A geração F1, no caso a próxima geração híbrida, não consegue produzir gametas funcionais de um ou de ambos os sexos. Então eu trago como exemplo para vocês a fotinha do burro, que representa um híbrido, que é a mistura da égua com o jumento, que é de duas espécies diferentes que conseguem reproduzir uma prole híbrida, mas que essa prole não consegue mais gerar gametas, não possuem gametas funcionais, que é a mula e o burro, né? A mula quando é fêmea e o burro quando é macho. Essas duas não conseguem se reproduzir nem com as espécies que antecederam e nem com os outros híbridos, porque não possuem mais gametas funcionais. E o outro tipo de isolamento pós-zigótico é o desmoronamento do híbrido. A geração F2, ou os híbridos retrocruzados, têm viabilidade ou fertilidade reduzida,
ou seja, são duas espécies diferentes, que é o exemplo desse tambacu, esse peixe que eu trago aqui na imagem, onde ele é o híbrido do tambaqui com o pacu, formando o tambacu. O tambacu ainda consegue se reproduzir e formar ovos, só que esses ovos não conseguem se desenvolver. Então a próxima geração não é mais bem sucedida, não consegue mais se desenvolver para formar novas gerações e novas proles. E aí fica encerrada ali a geração e o cruzamento desses híbridos. Uma experiência muito interessante que eu trago para vocês é esse estudo. São espécies africanas estreitamente relacionadas de peixes ciclídeos, que estão isoladas pré-zigoticamente por seu padrão de cor, mas não estão isoladas pós-zigoticamente. Como assim? Os lagos africanos possuem os peixes ciclídeos que possuem diversas cores, né? Eles são bem diversos, bem variáveis. E com o tempo, algumas linhagens foram ficando muito específicas. Por exemplo, fêmeas vermelhas só se reproduziam com outros machos vermelhos. E peixes de cor azul, fêmeas da cor azul, só escolhiam os machos de cor azul para se reproduzir. Então, essas linhagens iam cada vez ficando mais específicas, mesmo habitando ali todo mundo o mesmo lago, mas cada um tinha a sua preferência, né, pela coloração. No estudo de Seehouse e Van Alphen, em 1998, eles pegaram esses peixes e colocaram em aquários, observaram que sim, de fato, havia essa especificação das fêmeas pela reprodução com a mesma coloração, de machos com a mesma coloração. Então, era uma barreira pré-zigótica, não havia mistura mais de peixes de outras cores, porque havia uma preferência pela coloração que era a sua própria coloração. Mas aí fizeram um teste, modificando a luz desse laboratório, onde estavam os aquários com esses peixes, colocando todos esses peixes de coloração diferente juntos, os vermelhos e os azuis, e aí modificando essa coloração, os peixes já não conseguiam mais fazer diferença entre as cores dos peixes. E aí todo mundo passou a reproduzir com todo mundo, todas as cores passou a reproduzir misturado, sem mais ter preferência. E aí via-se que havia um isolamento pré-zigótico pela escolha das fêmeas pela coloração, mas em laboratório, ao conseguir eliminar essa visualização de cor, eles ainda conseguiam se reproduzir e gerar uma nova geração, uma nova prole. E esse teste foi feito por pelo menos 10 gerações. Ou seja, não havia aquele desmoronamento nem inviabilidade de híbridos. Eu esqueci de comentar que as espécies que possuem coloração diferente, por ter essa preferência, já estão identificadas como duas espécies diferentes, a espécie P. nirirei e a espécie Pundamilia. Mas diferente do que a gente viu na barreira de isolamento pós-zigótico, quando de fato essas espécies são diferentes e não são isoladas pré-zigoticamente, no pós-zigótico ela acaba demonstrando alguma desvantagem, como a inviabilidade, ou um híbrido que é infértil, ou o desmoronamento na próxima geração. Mas nesse estudo foram realizados mais de 10 gerações para testar, ver se não havia algum desses tipos de isolamento pós-zigótico, e não tinha. O que chama a atenção nesse estudo é que, se ele estiver na natureza, de fato, com o tempo, cada vez mais essa espécie vai ficar diferente uma da outra, por conta desse isolamento pré-zigótico. Só que esses lagos da África cada vez mais estão sendo mais poluídos e estão ficando mais turvos e escuros. O que acontece é que essas espécies, não só essas duas espécies, mas todas as espécies de ciclídeos que possuem cores diferentes e características diferentes, acabam não conseguindo mais visualizar a cor. Assim, diminuindo então a diversidade que poderia estar acontecendo de forma natural naquele lago, não vai mais acontecer, vai decair por conta dessa poluição. E por fim, nosso último assunto é sobre a corrida evolucionária armamentista, né? A corrida armamentista. Por que esse nome, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria,
houve aquela batalha na qual uma potência dizia que tinha uma quantidade de armas e a outra potência dizia que tinha outra quantidade de arma, e aí havia essa competição, né, de quem tinha a arma melhor, maior, mais potente. E dentro da evolução, a gente também tem esses meios, né? Meios, não armas de fato literal, mas meios na qual um hospedeiro age para que possa ter sucesso na sua replicação dentro do organismo, e seu hospedeiro tentando se defender para que o hospedeiro tente fugir daquele agente infectante. Então existe uma teoria proposta que é a chamada Rainha Vermelha, na qual fala um pouco sobre essa competição, essa coevolução competitiva, né? Que não é aquela ideia de coevolução benéfica, na qual uma espécie se torna específica para outra e as duas precisam uma da outra, se coevoluem. Na verdade, aqui a teoria da Rainha Vermelha é indicando que é uma espécie que está em constante conflito com outra, enquanto uma tenta sobreviver, a outra tenta escapar. Então, um exemplo que eu trago para vocês é esse trabalho do grupo da professora Maria Cátira, o trabalho da Luane Landau, que traz o estudo da STAT2, que é um gene que desempenha um papel estratégico na defesa de infecção viral por meio de cascata de sinalização envolvendo o sistema imunológico. Então, ele está estreitamente ligado ao nosso sistema de defesa, né, ao sistema imunológico dos mamíferos. Muitos flavivírus, como Zika, dengue, febre amarela, têm como alvo a inativação e a degradação do STAT2, como uma estratégia para prejudicar a linha de defesa desses hospedeiros. Eles atuam para inativar e degradar uma proteína que é extremamente importante para a sinalização de possíveis infecções nos organismos. Nesse trabalho foram analisados 28 espécies de roedores e 49 espécies de primatas para identificar variações entre elas, já que ambas as espécies sofrem ataques desses flavivírus. Algo muito interessante visto nesse estudo é que os primatas possuem uma maior propensão a essa grande variedade de flavivírus que existem no ambiente. Ele é um reservatório natural e possui uma sensibilidade muito grande nos seus sintomas, enquanto que os roedores são menos suscetíveis a ataques de flavivírus. Eu gostaria então que vocês observassem essa árvore junto com essa região gênica desse domínio da STAT2, desse gene que a gente está comentando. Foi analisado esse domínio, o SH2, na qual é um domínio extremamente importante para a sinalização imunológica que a gente estava comentando. E esse gene, dentro de primatas, possui uma conservação muito grande, enquanto quando a gente passa a observar os roedores, possui uma variabilidade gigantesca para essa mesma região gênica. Aqui a gente está visualizando os ortólogos que vocês lembram, que a gente viu na aula de genoma comparada, que a gente está comparando um gene ortólogo, ou seja, é o mesmo gene que possui a mesma função em diferentes organismos, é um gene que possui um ancestral em comum. A partir da minha sequência de referência, que é aqui a do Homo sapiens, essa primeira, a gente vê esses pontos me indicam que não há variação, que não há diferença. Então a gente vê algumas poucas diferenças aqui, em verde, em vermelho. Já em roedores, que é essa linhagem mais aqui embaixo, são essas espécies indicadas aqui embaixo, a gente vê uma grande diferença, diversas mudanças em quase todos os sítios que foram apresentados nesse estudo. Então, devido a esse maior índice de evolução, essa maior variabilidade dentro de roedores, eles estão levando alguma vantagem contra a infecção dos vírus, dos flavivírus. E por fim, eu trago esse outro trabalho que também é do grupo da professora Maria Cátira, que fala um pouco da variante gama, a P1, que foi a variante responsável pela segunda onda que teve aqui no Brasil. Ele conta um pouco da história evolutiva desse SARS-CoV, a origem, qual a relação dela dentre outras variantes. E o que eu queria trazer aqui com esse trabalho
é principalmente a discussão do que tem acontecido com as diversas variantes que têm sido produzidas pelo SARS-CoV-2. O que tem acontecido e propiciado para que novas variantes tenham sido produzidas durante esse período? Será que tem sido a nossa resposta imunológica que tem feito com que novas variantes tenham surgido? Claro que os vírus possuem uma maior propensão à mutação e muitas delas têm sido acumuladas dentro principalmente da proteína spike, que é a proteína que é responsável pela cooptação, pela entrada do coronavírus na célula. E visualizando só os Homo sapiens, a gente já discutiu na aula de mutação que a proteína AC2, que é utilizada como porta de entrada de SARS-CoV-2, ela possui baixíssima variabilidade, quase nenhuma variabilidade dentro das regiões que são cooptadas pelo coronavírus, as regiões que são conectadas à proteína. Só que olhando para mamíferos, a gente observa uma variabilidade entre eles. É como se no passado existissem essa relação com o coronavírus, não com a linhagem SARS-CoV-2, mas com alguma linhagem de coronavírus, da família coronavírus, que em alguns momentos a gente já possa ter cruzado com esse vírus algumas vezes. E existem evidências que a gente já teve contatos por algum tipo de febre mais branda ou resfriados responsáveis por algumas linhagens do coronavírus. E também em alguns outros organismos próximos a gente, porco, vaca, que também já tiveram contato. Então há uma evidência de que dentro de mamíferos há uma corrida armamentista quanto à adaptação do coronavírus aos ataques a seus hospedeiros e os hospedeiros com mutações dentro de proteínas que são receptoras, são proteínas importantes para os organismos, que possuem outra função, que a função não é só para a entrada do vírus, possuem uma função importante dentro do organismo, por exemplo, a C2 em Homo sapiens, que atua como grande importância no sistema circulatório e na pressão arterial. Então, é uma proteína que possui grande conservação por conta dessa função, mas que em outros mamíferos que também possuem a mesma função tem uma variabilidade e que provavelmente seja por ataques anteriores de coronavírus. Então a gente pode ver aí uma certa relação nessa corrida evolucionária, no qual um organismo tenta sobreviver tentando reproduzir, atacando seu hospedeiro, e o hospedeiro tenta sobreviver tendo sua resposta imunológica e a partir da sua resposta imunológica e por seleção positiva de proteínas que são importantes, que a ideia era que se mantesse conservado, mas que por ter essa mutação que talvez seja benéfica para ser escapatória a esses ataques dos agentes virais. Então a gente vê aí duas relações dentro do STAT2, que foi o exemplo anterior do estudo da Luane. E a gente também tem diversos outros trabalhos que demonstram essa influência entre esses dois organismos, na qual ambos tentam sobreviver. É importante que haja esse equilíbrio dentro dessa corrida evolucionária armamentista, não só para agentes virais, mas para outros exemplos de organismos que possuem essa corrida evolucionária, porque da vinda que uma das espécies ganha, a tendência é que a outra entre em extinção. Então essas são as minhas referências. Eu utilizei e recomendo para vocês a leitura do Richard Dawkins, que é o livro O Maior Espetáculo da Terra e Evidências da Evolução. É um livro com uma leitura muito leve, muito simples de entender. Então eu recomendo muito para que vocês leiam e, se gostarem, tem diversos outros livros muito bons que falam sobre evolução. E outros livros mais técnicos, mais específicos, que é o do Frankham, do Ridley, que fala sobre evolução. E os trabalhos que eu utilizei para fazer os estudos estão referenciados aqui. Eu vou disponibilizar para vocês no Moodle. Eu espero que tenha sido bastante proveitosa essa aula e até o nosso encontro síncrono. Tchau, tchau!